E a sua vida se você valorizasse a presença do Espírito Santo 24 horas por dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Eu acredito que muitas coisas seriam diferentes. Preciosa, que bom ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou mentora e terapeuta integral cristã. Ajudo mulheres a dominar as suas emoções e a cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito à luz da palavra. Também sou casada com o Rafael e sou mamãe do Nicolas, de 2 anos. E hoje meu propósito é semear no seu coração aquilo que Deus tem semeado no meu coração. E hoje nós estamos no dia 3 de 21 dias rendidas ao Senhor. E eu já quero fazer uma pausa aqui para te agradecer, mulher, por tantas mensagens que eu recebi ontem, do alinhamento que o Senhor trouxe para o nosso coração. Isso significa que nós estamos sendo alinhadas para esse tempo atual, de propósito e com propósito. Só para deixar uma deixa, o Senhor falou conosco acerca de roupagem nova. Às vezes nós queremos viver tantas coisas, mas ainda estamos em atitudes antigas, né? E Deus não entrega para meninas aquilo que é a responsabilidade de uma mulher. Então pensa nisso. Se você quer ficar pertinho aqui de mim, entender um pouquinho da minha vida, da minha rotina, ser inspirada com aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, já me segue lá no Instagram. E também não se esqueça de curtir e compartilhar, porque assim você me ajuda para que o YouTube alcance mais vidas. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ficar sempre ligada quando tiver um vídeo novo no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, hoje nós vamos falar acerca do Espírito Santo de Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa. E a Bíblia deixa isso claro quando ela nos afirma que ele fala, ele pensa, ele sente. E se você acordasse e valorizasse que essa presença está na sua vida, até a hora de você dormir, muita coisa iria mudar. Então, Mel, como pode Deus ser um e ainda ser 3? Mas não existe só um Deus? Sim, amiga, existe só um Deus, um único Deus que se revela a nós com 3 pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador de todas as coisas que nós vimos, né? Deus Filho, aquele que se fez maldito para nos resgatar, que foi o que aprendemos ontem. E Deus Espírito Santo, aquele que veio para dar continuidade na obra que o Deus Pai começou. Então são 3 em um, unido em um só propósito, um só Deus, um só Espírito. Como eu e você, corpo, alma e espírito, uma só pessoa, e tem 3 aqui dentro, corpo, alma e espírito, que precisa estar alinhado em um só propósito. Então, para que você entenda, vamos fazer mais um mergulho hoje, de volta lá na origem, na criação, depois que o Senhor nos resgatou. Agora eu quero ler para vocês sobre os atributos do Espírito Santo, sobre aquilo que a pessoa do Espírito Santo faz nas nossas vidas. E entender isso vai nos levar para um lugar de, cara, eu não estou valorizando a presença do Senhor na minha vida. Então eu quero te chamar para essa reflexão comigo, bora lá? Em Atos 13, em Atos 3 vai falar assim: e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu tenho chamado. E então, eles jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Aqui você vai ver o Espírito Santo falando, dando uma direção, uma ordem, com clareza, alinhamento, para que fosse instruída dentro do propósito do que Deus, Jesus, o Espírito Santo tinha ali naquele momento e com aquelas pessoas. A primeira coisa que eu entendo aqui é que se o Espírito Santo, ele fala, por que é que nós estamos vivendo tão perdida e tão sem direção? Buscando resposta em tantos lugares, em tantas pessoas, enquanto existe alguém habitando aqui dentro de mim e de você, que pode esclarecer todas as coisas e com muita resposta. E ele não esclarece assim: eu quero que você pegue o copo rosa. Não, se ele tem uma direção específica, ele vai falar pra você: pegue o copo rosa, e quando você pegar o copo rosa, ele vai te dar a próxima direção. Joga ele no lixo. E você muitas das vezes não vai entender, mas eu tenho aprendido que com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo não significa entender, mas é estar com o coração disponível e obedecer. Porque quando você obedece uma ordem, uma direção que ele te dá a próxima. E eu sempre falava e questionava muito isso. Eu falava: Espírito Santo, por que é que o Senhor não fala comigo tudo, me mostra tudo que eu preciso fazer? Até que ele me ensinou que se ele entrega o plano inteiro, nós achamos que não somos dependentes dele e nos perdemos. Porque até quando ele dá uma direção a gente faz, daqui a pouco a gente quer fazer do nosso jeito. Mas ele dá por partes para nos ensinar que sem ele a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Se eu não me engano, em João 15 fala sobre isso. E quando nós entendemos então que o Espírito Santo fala, nós podemos então buscar respostas nele. Então quando eu acordo eu posso perguntar: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, conversar com ele. Ele vai trazer clareza. Gente, eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu já estava ali no lugar trabalhando, né? E eu conversando ali com o Espírito Santo, na mesma hora que eu estava conversando, vinha um outro pensamento. E eu quero que você faça um teste aí. Conversa com você e tenta responder ao mesmo tempo. Conversa e tenta cantar ao mesmo tempo pra ver se você consegue. Não consegue. Mas, enquanto eu conversava, tinha outra voz aqui falando comigo. E eu sei que era o Espírito Santo. Por quê? Porque era alinhado com a palavra. Não conflitava, as ordens não conflitavam com a palavra. Entende? Então, uma coisa que você pode estar vivendo aí fora do eixo, perdida, é que você não está escutando a voz do Espírito Santo. Você talvez está assim, com ouvidos tapados, sem perceber, enquanto ele tá ali falando, te dando direção, e você não está ouvindo. Às vezes você não sabia que ele falava, mas agora você sabe. Então converse com ele. Nem sempre vai ser de joelhos, nem sempre vai ser no seu quarto, às vezes vai ser na pia, lavando uma roupa, uma vasilha, às vezes vai ser trabalhando, e ele tá ali com você, porque ele está 24 horas do seu lado. A outra coisa é que ele nos ensina. A Bíblia vai falar isso em João 14, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos que o Espírito Santo viria. Lembra que nós aprendemos ontem acerca que Jesus veio, morreu no nosso lugar? No terceiro dia ele ressuscitou e depois ele ficou um tempo aqui ainda com os discípulos e depois teve ascensão, ele subiu para o céu. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos. Então ele envia o Espírito Santo
Pra nos ensinar acerca de todas as coisas, eu vou concluir esse raciocínio mais pro final, quando eu explicar pra você como é que o Espírito Santo veio na Terra e como é que ele está dentro de nós. Mas agora eu quero que você entenda que o Espírito Santo ele está aqui pra te ensinar acerca de todas as coisas. E quando ele está aqui pra te ensinar acerca de todas as coisas, a primeira coisa é sobre a sua nova vida, a sua vida espiritual. Porque quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele tá de prontidão pra te ensinar acerca de tudo, de todas as suas dúvidas, de todos os seus medos. Porém, ele também quer te ensinar na sua vida prática do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo meu também, porque eu gosto de trazer exemplos meus, testemunhos que eu vivi, coisas que eu passei. Eu estava trabalhando numa lanchonete e, tipo, eu não sabia fazer tapioca, não sabia fazer omelete, não sabia fazer essas coisas. E eu tava sozinha, eu e Deus, né? Sozinha não. E aí chegou gente pedindo e era novo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tentei ligar pra minha patroa, mas não tava dando. E o que eu fiz? Espírito Santo, por favor, me ajuda. E, gente, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, pra que saia do jeito que a pessoa goste e tal. E não é que deu certo. Então eu fui percebendo que o Espírito Santo realmente está ali. Mas o que acontece é que nós acreditamos o seguinte: ah, tô lendo isso aqui na Bíblia, que legal, o Espírito Santo pode fazer isso por mim. Mas a gente não coloca isso na prática, então a gente não vive, a gente só tem a teoria. Mas é tempo de nos aprofundarmos naquilo que as Escrituras nos ensinam. É tempo de se colocar à prova. É tempo de se lançar e entender assim, se o Espírito Santo faz isso, eu vou viver isso, porque eu sou filho de Deus, eu tenho acesso a Ele, Ele está em mim e eu quero viver dessa forma. Eu não sei você, mas eu não me contento em viver fora da margem daquilo que Deus projetou e preparou pra mim. Sabe, minha irmã? Às vezes tem tudo disponível, mas você não faz porque você tá presa aqui, ó, na razão. E caminhar com Deus não é se tem sentido ou não. É por fé, amiga. Só que existe consciência. Por exemplo, eu tenho a consciência o porquê que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu acredito na palavra de Deus. Então eu vou me lançar mesmo que eu não entenda, porque o Espírito Santo é quem vai me ensinar. Então, em primeira mão, ele vem pra te ensinar acerca da sua nova vida. Porque quando você recebe Jesus, é necessário que o Espírito Santo faça um trabalho novo dentro de você, né? Tem o seu espírito ali recreado. E eu já quero abrir aqui em antemão uma explicação. Todas as vezes que você lê na Bíblia espírito e tiver com E minúsculo, está falando do seu espírito, do meu espírito humano, na qual eu falei pra vocês ontem. Mas quando estiver falando do Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que você já entendeu que fala e que veio pra te ensinar acerca da sua nova vida e de todas as coisas no seu dia a dia. Veio com esse propósito de não te deixar órfão. Então você não tá sozinha. Ele tá aí com você agora, enquanto você escuta esse vídeo. Você pode falar com ele, ele tá te ouvindo. E se você falar assim, oh meu Deus, aleatoriamente, você pode conversar com Deus, com Jesus, pode, mas direciona a sua conversa com ele. Espírito Santo, sabe o que tá acontecendo? Isso. Ele é intercessor. Ele vai levar pro Pai. E ele vai falar pra Jesus. Jesus também é intercessor, vai falar pro Pai. Então você tem os três aí, pertinho de você, materializado na presença do Espírito Santo aí dentro de você, entendeu? A potência que existe em você. Então nós nos prendemos muitas coisas pequenas e não percebemos a maior riqueza que existe dentro de nós e conosco 24 horas. E estamos desprezando ele. Isso já liga na terceira coisa que é legal entender sobre o Espírito Santo. Ele se entristece. Ele tem sentimentos. E não sou eu que digo isso. A Bíblia fala em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quando você aceitou Jesus, amiga, você ganhou o Espírito Santo de presente. Você não fez nada. Deus olhou pra você e falou, cara, essa mulher agora é justa. O sangue de Jesus está sobre ela, ou sobre ele. E o Espírito Santo veio como presente pra te ensinar acerca de todas as coisas. Então, quando ele veio pra você, você tem o selo, a marca da promessa. É o Espírito Santo. Qual que é a marca da promessa? O Espírito Santo. Porque Jesus prometeu que ele mandaria o Consolador. Ele prometeu que quando ele fosse, nós receberíamos o Espírito Santo para receber poder. Então você recebeu essa promessa de Deus. Ela é a marca que você faz parte do povo de Deus. Ele é a marca que você é filha de Deus. Então quando você entristece o Espírito Santo de Deus, ele se esvai. Sabe? A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo dentro de você, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é a marca que te mostra que você está selada pro dia da redenção. Então, minha amiga, quando nós somos, como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando ele nos corrige, ele nos convence do pecado, ele fala, olha, não vai por esse caminho, tá errado e tal, e você ignora, finge que ele nem tá ali, e continua, ah não, vou fazer mesmo, isso é voz da minha cabeça, ah não tem problema eu falar isso de alguém não, ah não tem problema, e o que tem a ver, sabe? Você tá entristecendo ele, porque ele tá ali te convencendo, te alertando, e você tá continuando vivendo sua vida. O que ele entende? Ah, ela não quer, e como eu não vou brigar, tchau. Sabe? Então é necessário ter esse entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo. Outra coisa interessante de entender é que ele te guia e que ele me guia. E nós vamos ver isso em Romanos 8:14-16, que vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, não é mais escravo. Não tá mais dominado pelas emoções, não tá mais dominado por aquilo que quer, mas vive de acordo com a palavra do Senhor. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temeres. Aqui não está falando do temor em respeito a Deus, mas está falando de ficar assim, ai meu Deus, eu tô Espírito Santo, não posso errar, não posso errar, sabe? Não, você não foi criada pra viver como alguém que tá debaixo de um jugo, como alguém que precisa cumprir a lei, senão vai ser penalizado. Não é isso. Você não cumpre a lei porque você quer ser salva. Você cumpre a lei porque você foi aceita por Deus. E eu vou te explicar isso quando esse vídeo acabar. Prestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então não é alguém que fala, oh, isso é filho de Deus. Não, quando você recebe Jesus, né, confessa Jesus, crê nele, o Espírito Santo que habita dentro de você começa a te dar testemunho. Você é filho de Deus, não age assim. Você é filho de Deus, há mais pra você. Sabe isso que fica dentro de você? Não, eu preciso de mais, há mais pra mim. Não, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ler a Bíblia. Você acha que isso é você? Não é não, é o Espírito Santo, porque a nossa natureza carnal caída não deseja as coisas do Espírito, mas quando o Espírito Santo tá no nosso espírito, que nós aprendemos ontem, ele fala, vai ler a Bíblia, vai jejuar, isso é testemunho, ele tá ali te provando que Deus existe, que Deus tá com você, que quem te conta? Como que você sabe que é verdade que Jesus veio aqui e morreu por você? Você não tava aqui? Você acredita nisso porque o Espírito Santo que tá dentro de você, ele testifica dentro de você com uma clareza e com uma certeza de que isso aconteceu. E
Eu quero já abrir um parênteses aqui para explicar sobre a justiça de Deus. Mas antes eu quero falar também que o Espírito Santo ele nos convence. E nós vamos ver isso em João 16:8, que foi o que eu acabei de explicar. É quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E eu quero falar para vocês o que é a justiça de Deus. Separados, estávamos condenados. Ninguém podia ter acesso a Deus, que foi o que eu expliquei ontem por conta do pecado. E aí vem Jesus e morre na cruz e se faz maldito por nós. Se você não viu o vídeo de ontem, vai ver que você vai entender toda essa explicação. Deus olha pra nós e não pode mais ter contato conosco porque nós estamos envoltos no pecado. E aí o filho dele vem e morre e ele deixou uma chance aqui, um caminho pra te levar de volta ao Pai. E aí você fala assim, cara, eu ouvi a palavra da verdade, eu quero Jesus e eu creio em Jesus. Então você não fez nada, você só creu em Jesus e na palavra da verdade. O Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vê, ele começa a te guiar. E agora Deus olha pra você, tá aceita. Porque o meu filho morreu por ela creu nele, e agora o sangue dele tá sobre ela. Eu olho pra ela e eu vejo justiça. Então, pra te explicar, é assim, quando alguém está condenado diante do juiz, porque realmente tem todas as provas que ele é o culpado, o juiz simplesmente fala assim, causa absorvida, tá liberado, pode ir. E a pessoa fica... Sabe? Jesus pagou o preço por mim e por você. Então o que nós precisamos entender hoje é o seguinte, minha irmã. Se eu e você recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, a nossa causa está selada. Deus olha pra mim e pra você e ele não vê mais nós, os nossos pecados, por isso que é lançado no mar de esquecimento. Ele olha pra mim e pra você e vê o sangue de Jesus, ele vê o sacrifício, ele vê que já foi pago, então ele nem olha mais pra aquilo que a gente fez. E o diabo que fica ali o tempo todo, e você lembra que você fez isso, você lembra que você fez aquilo, mas você não consegue, você não pode, porque ele tá tentando te tirar deste lugar de justiça, de justificação. Você não precisa fazer nada, você já foi aceita por Deus. Mas eu não preciso fazer nada, então por que eu preciso andar em santidade? Porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas por que, minha amiga? Você não entra na lógica de andar em salvação, em santidade, porque você precisa ser aceita, porque senão você vai pro inferno. Não. Quando Jesus veio e morreu, e o sangue dele está sobre a sua vida, você já é salvo. E pronto, acabou. Você vai pro céu se você crê em Jesus. Porque a Bíblia fala que aqueles que crê já é salvo, mas quem não crê já é condenado. Então não é Deus que te condena, é você próprio que se condena. Quando você fala assim, não creio em Jesus, não, eu não acredito nesse papo de Bíblia. Então você mesmo está se condenando, porque você não está aceitando a chance que o Senhor te deu pra sair deste lugar de condenação. E quando você aceita, você agarra na mão de Jesus, você segura, ele te puxa de lá, acabou, você tá salvo. Uai, mas se eu já tô salvo, se eu vou pro céu, se eu tenho certeza da minha salvação, por que eu preciso andar em santidade? Porque você entende que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você foi salvo por Cristo Jesus. Mas se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você viva como alguém que é justa, você vai voltar, amiga, pra trás. Você vai voltar a ser a quem você é. Porque o Espírito Santo, sendo santo, ele não vai permanecer dentro de mim e de você se a gente continua pecando. Porque o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Então, tipo, a gente não merecia, a gente não tinha nada, ele foi lá, morreu e nos deu a chance. Se eu e você falando assim, não, vou continuar vivendo a vida que eu quero, e é isso mesmo, a gente tá tirando o Espírito Santo, a gente tá tirando o sangue, o sacrifício de Jesus, a gente tá anulando, a gente tá negando. E fazendo isso, a gente perde a salvação. Não porque Deus não pode salvar, mas porque a gente declarou novamente com as nossas atitudes que a gente não quer. E se a gente não quer, se quiseres, amiga, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então é necessário a santificação. E o que é a santificação, amiga? A santificação não é você ser santo, não é você nunca mais pecar ou nunca mais errar. Mas a santificação é entender que, cara, eu sou tão suja, eu sou tão pecadora que eu necessito estar grudadinha no Senhor. Então eu errei aqui, Jesus me perdoa. É de graça, a salvação tá ali, o perdão tá ali, você já é salvo, você tem acesso à sala do trono, você pode confessar a Deus. Deus sempre perdoa. Eu vou te falar, quando você acha que Deus gosta que a gente chega diante dele assim, Pai do céu, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, eu te amo, eu amo meu irmão e amém. Não é isso, amiga. Isso é o certo, mas sabe o que Deus espera de você? A oração sincera que tá no seu coração. E a santificação é isso, é você entender que o Espírito Santo te convence do erro, você acata aquele erro, reconhece ele, vai até Deus pra pegar o perdão, que é a atitude do que vai te limpar pra você prosseguir. É como se você envenenou ali com o pecado, mas você já conhece o caminho, que você está no caminho, que é Jesus que te limpa e que te purifica. Então você vai até ele, confessa e vomita o veneno e ele te dá o antídoto, que é o perdão, pra você continuar nessa caminhada. Vou te dar um exemplo. Eu tive um dia ruim, vamos supor, e eu tô muito brava com alguém, e eu chego diante de Deus, Senhor, obrigada, Deus, pela minha vida, eu te louvo. É mentira, gente. A Bíblia fala que Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Então ele vem e olha, ela me louva, deixa eu ver. Sondou o coração. Tem raiva aqui, tem ira aqui, ela tá escondendo, ela não quer contar, ela não quer se redimir. Entendeu? Então quando eu chego diante do Senhor Deus, eu tô cansada, eu tô irritada, eu tô estressada, porque fulano fez isso, e a minha vontade de Deus é ir lá e dar murro na cara de fulano. É isso que Deus quer ouvir. A oração sincera, Deus não se ofende com o seu pecado. Ele sabe que você vai pecar, ele sabe de tudo. Ele se ofende quando você peca e continua pecando, porque você tá falando, vai embora Deus, eu não quero você. Entendeu? Então sem santidade ninguém virá o Senhor. E santidade é se separar, entender, cara, isso aqui é errado, eu já entendi que isso aqui é errado, e eu quero continuar no caminho de salvação, então eu não vou cometer isso aqui mais. Espírito Santo, eu sou fraca, eu vou cair, então me ajuda, pelo amor de Deus. E ele vai te ajudar. Ele tem esse poder, e você recebeu esse poder de ser filha de Deus quando você recebeu Jesus, quando o Espírito Santo estava dentro de você. Romanos 5:9 vai nos dizer assim, logo muito agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Entendeu o que eu expliquei pra vocês? A santidade, o sangue de Jesus sobre nós, ele nos livra da ira de Deus, ele nos livra da condenação, ele nos livra do pecado. E 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, ele nunca pecou, mas ele se fez pecado para que hoje eu e você pudéssemos estar livres da condenação.
Viver em santidade não é porque nós merecemos, não é para merecer, mas é porque nós já fomos aceitos. E hoje, viver em santidade é uma gratidão, eu quero permanecer nesse caminho, é um reconhecimento, entendeu? Então é isso, justificação é a sua posição diante de Deus. Ele olha pra você, vê o sangue de Jesus e diz, tá livre, não tem mais condenação. Salvação é o plano completo que eu comecei a explicar pra vocês lá do Éden. E a salvação ela é dividida em 3 partes. Passado, no dia que você encontrou Jesus, no dia que você reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, a salvação foi a justificação. O sangue de Jesus veio sobre você. Agora você está em um novo tempo, presente, e pra salvação continuar como eu expliquei, é a santificação, que é onde a obra do próprio Espírito Santo que ele vai fazer diariamente. Por isso eu disse, não despreze a presença dele, 24 horas ele vai te ensinar, ele vai falar, não faz isso, você vai saber, você vai estar mandando aquela mensagem, ele não manda não, apaga, você vai estar indo pra contar alguma coisa, ele vai falar, cala a boca. Ele faz isso, gente, de verdade, caminhar com ele é ouvir ele 24 horas, e é por isso que eu não entendo quem fala que Deus não fala. Deus fala, amiga, ele fala 24 horas, a gente é que tá assim, ó, lá, não escuta ele falando. No futuro, o que é o futuro? Você será salva. Então, no passado eu fui salva, justificação. No presente eu estou sendo salva, caminhando em santidade. E eu serei salva no futuro, que é a glorificação da eternidade. Que é quando Jesus vir buscar a igreja, que é quando Jesus vir ou você morrer, ó, sabe, ir direto pro Pai. E eu explico isso em outro vídeo, mas hoje em dia você não morre mais e fica ali descansando, esperando Jesus voltar. Não, amiga. Se você tem Jesus, você tá salvo, você morreu, ó, você vai pro céu, você vai ficar com Deus ali. Porque não existe mais um juízo sobre a sua vida, tipo, deixa eu ver se você vai pro céu, se vai pro inferno. Não, você caminhou em santidade na terra, você estava todos os dias com o Espírito Santo, você vai pra eternidade. Entendeu, amiga? Glorificação. Vida eterna. É a salvação que você vai alcançar, o seu corpo ser glorificado, não existe mais pecado, não tem como mais pecado te atingir, não tem mais choro, não tem ranger de dente, você vai estar com o Pai. Lá no dia do juízo final vai ser outro pra te dar obras, abrir o livro da obra, mas não é pra falar se você vai ser salvo ou não, porque você é salvo quando você aceita Jesus e caminha com Jesus e ele tá te levando pra esse lugar de salvação e você vai chegar lá. Então você não morre e fica dormindo se você é salvo em Cristo. Você já vai lá, não vai mais pro seu Abraão ficar, você já vai pra Deus. Agora, quando você não recebeu Jesus, aí sim. A Bíblia fala que a sua própria consciência, ela não aceita Jesus. Cara, por que eu não aceito Jesus? Você já tá condenado, entendeu? A Bíblia fala, se você não crê, você já está condenado. Então, pra gente fazer um enxuga aqui, é isso. E como é que o Espírito Santo ele chega na minha e na sua vida? Como é que ele chegou aqui na Terra? A Bíblia vai dizer em Atos 2, 1, 4, do 1 ao 4. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Então quando Jesus ele estava aqui na Terra, antes dele ir, depois que ele foi, na verdade, o Espírito Santo veio e encheu todos ali. E eles foram cheios do Espírito Santo. E isso é chamado como dia de Pentecostes. E é tão legal isso, porque o próprio Espírito Santo, ele encheu aqueles homens de coragem. Você vê Pedro, né? Ele negou Jesus. E depois, um homem estava com medo e tal, foi cheio do Espírito Santo e ganhou 3.000 almas pra Jesus. Quase 3.000 ou 3.000 almas pra Jesus. E é isso, amigas, que eu e você precisamos entender. Eu já expliquei pra vocês, o Espírito Santo ele vem pra gente quando nós aceitamos Jesus. Efésios 1:13. Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você ouviu, creu em Jesus, você é selada. E aí você vive a santidade, que é o arrependimento, que é a conversão, que acontece todos os dias. Como é? Ouvi o Espírito Santo falando pra mim, isso é errado. Então eu não continuo fazendo aquilo. Eu, mudo de caminho, eu converto o que eu tava fazendo. Então isso é arrependimento. Não espera vir um sentimento dentro do seu coração, porque arrependimento não é sentimento, é tomada de decisão. O Espírito Santo me trouxe a verdade, me convenceu, então eu não continuo fazendo. Por mais que eu não consiga, por mais que eu me sinta fraca, falha, eu vou falar pra ele vai me lembrar que eu sou dotada de poder e eu vou converter o caminho, eu vou negar a mim mesma, eu vou matar a minha carne e eu vou vir em contramão que eu sinto para viver a vida com Deus. Porque morte, a gente tem que morrer pra nós mesmos, não é pegar um revólver, puf, morreu, enfiar uma faca, não é isso não, gente. Morrer pra nós mesmos é o seguinte, eu quero muito fazer isso, mas o Espírito Santo me disse que isso não é legal, então eu vou ir contramão, matando tudo que eu sinto aqui pra obedecer a voz do Senhor. E eu já quero encerrar esse vídeo, mas eu quero falar algo que vem no meu coração aqui, que às vezes a gente pensa que a gente tem que esconder, né, alguns sentimentos, ansiedade, medo, porque a Bíblia fala que isso não é legal, mas a Bíblia, ela não diz que você não vai sentir isso, amiga. Você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, você vai sentir alguns sentimentos que aparentemente não são legais, mas que eu vou explicar em outros vídeos, é que esses sentimentos de ansiedade, de medo, foram criados por Deus com um propósito. Porém, quando eles dominam você, é que entra o perigo, e aí, quando você não busca ajuda, é aí que entra o pecado. Entendeu? Mas isso é papo pra outro vídeo, só queria deixar isso aqui aberto. E é isso, amiga. E além de receber o Espírito Santo como presente, ele te presenteia. E ele te presenteia com dom e com frutos. Não é frutos, com S no final. É fruto, porque são 9, mas em um só. Entendeu? Ele te presenteia com dom e com frutos. Com dons, mais de um. Mas o fruto é um só, porque ele vai gerando em você nova vida. E é o papo pra outro vídeo. Quem sabe não é amanhã que nós falaremos sobre fruto do Espírito e sobre o dom do Espírito Santo. Pra que você entenda um pouco mais. E é isso, amiga. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Já me segue no Instagram. E beijos, abençoe você. Até amanhã.